Boa tarde, alunos, alunas. Nós hoje vamos ver a aula número 49. Estaremos discorrendo com objetos de conhecimento. Os alunos devem saber como transformar frações impróprias em números mistos e números mistos em frações impróprias. Então, nós vamos ao nosso conteúdo de hoje, nosso assunto: transformação de frações impróprias para forma mista. Nós já vimos um pouco esse assunto e muitas vezes os nossos planos de aulas consta algum conteúdo que nós não temos no nosso livro-texto. É raro, mas acontece. Quando isso acontece, eu procuro, dentro dos meus livros que eu tenho, um que esteja expondo o assunto mais fácil de assimilar. Então, acho que essa parte de frações próprias e impróprias, aparente, é um desses casos. Mas nós vimos aqui, os números mistos são chamados de frações impróprias. E se estas são impróprias, quais são as frações próprias? Então, nós montamos um quadro aqui, veja o quadro resumo. Essa primeira linha aqui, esse alinhamento é das frações próprias. Esse segundo alinhamento aqui é de frações impróprias aparentes, né? Frações que a gente pensa que é imprópria, mas é aparente. E as frações impróprias, propriamente ditas, né? Não aparentes, né? Frações impróprias simplesmente. E a fração própria, nesse quadro aqui da segunda coluna, ela indica menos do que um inteiro. Então, a fração própria indica menos do que um inteiro. Seu numerador é diferente de zero, menor do que o seu denominador. Então, o numerador da fração própria é sempre menor do que o denominador. E nós temos um exemplozinho aqui no canto, bem pequenininho, mas eu vou falando. Exemplo, 3 sétimos. 3 sétimos é menor do que 1. Então, é uma fração própria. O numerador 3, o denominador 7. 3 sétimos menor do que 1 é uma fração própria. Esse outro exemplo aqui, 1 nono. 1 nono. O numerador 1, o denominador 9, claro. O numerador é menor. 1 nono é menor do que 1. Então, outra fração própria. E a fração imprópria aparente, o que é? Ela indica inteiros exatos, indica 1, 2, 3, etc. Seu numerador é divisível pelo denominador. Exemplo, 5 quintos. 5 quintos é a mesma coisa que 1 inteiro. 5 dividido por 5 é 1. Então, 5 quintos é 1 inteiro. Então, é uma fração imprópria aparente. Esse 12 quartos. 12 quartos é divisível pelo denominador. 12 é divisível pelo denominador 4. Então, 12 dividido por 4 dá 3 inteiros. Então, essas frações que parece que é imprópria, mas é chama fração imprópria aparente, porque conclui-se que é um inteiro, quando se faz a divisão. E a fração imprópria não aparente, que é a fração imprópria propriamente dita, ela indica um ou mais inteiros e ainda mais uma parte fracionária. Seu numerador é maior do que o seu denominador, mas não é divisível pelo denominador. Então, o numerador é sempre maior. Exemplo, 7 quartos. Numerador 7, denominador 4. Então, essa é uma fração imprópria. E ela se transforma como? Em 1 inteiro e 3 quartos. 7 quartos é a mesma coisa que 1 inteiro e mais uma parte ainda, 3 quartos. 17 quintos. 17, bem maior o numerador do que o denominador. 17 quintos é igual
a 3 inteiros mais 2/5, mais uma parte, 2/5. São exemplos de frações impróprias. Vamos adiante. Examine os dois grupos de frações: 3/4, 1/3, 2/5, 4/7, 1/8. Todas, o numerador é menor do que o denominador. Então, são exemplos de frações próprias. E esse outro quadro, 2/2. 2/2 é a mesma coisa que 1 inteiro, né? 2 dividido por 2 dá 1. Então, é uma fração imprópria aparente. Mas aqui vem 4/3, 5/4, 6/5, 18/9. Todas o numerador maior do que o denominador. Exemplos de frações impróprias. Temos mais esse outro exemplo aqui embaixo. 8/4. 8/4 é igual a 2, porque 8 dividido por 4 dá 2. Então, é o tipo do exemplo de fração imprópria aparente. É uma fração? É 8/4. Mas você divide, vai achar 2 inteiros. Então, uma fração imprópria aparente. E esse outro exemplo, 7/3. 7/3, você tem 2 inteiros, 2 partes inteiras, mais uma parte que é 1/3. Então, é o tipo, exemplo de fração imprópria, né, com números mistos. Né? A fração imprópria, e aqui é o número misto dessa fração imprópria. Vamos adiante. E agora nós vamos entrar mais no assunto de hoje. Transformação de uma fração maior que o inteiro, que é uma fração imprópria, em número misto. Então, exemplo, transformar a fração 17/6, que é maior que o inteiro, ou seja, uma fração imprópria, numerador maior que o denominador, 17/6, em número misto. Nós vamos transformar 17/6 em um número misto. Como é que a gente transforma isso? Então, está lá a nossa fração, 17/6, vai ser igual. Quando você divide o denominador, por exemplo, 6, você quer dizer que você dividiu alguma coisa em 6 pedaços e tirou 17 pedaços desses outros 6 aqui. Então, se você dividiu em 6, quando você faz 6/6, você está fazendo 1 inteiro. 6/6, 1 inteiro. Mais 6/6, mais outro inteiro. E 5/6 vai ser a parte fracionária desses 2 inteiros. Né? Então, 17/6 é a mesma coisa que 1 inteiro mais outro inteiro aqui, que é esses 2, e mais 5/6. E dá realmente, ó, 6 mais 6, 12, mais 5, 17. Está lá, 17, que é o numerador. E o denominador não muda. Foi dividido em 6 partes, continua. 6, 6, 6, 6. E o finalzinho, depois dos 2 inteiros que nós achamos, 5/6. Então, nós transformamos essa fração imprópria, 17/6, num número misto. Por que número misto? Porque tem 2 partes inteiras e uma parte fracionária. Por isso que é chamado de número misto. Uma parte inteira, que são 2 partes, no caso do 17/6, e mais uma parte fracionária, que é 5/6. Agora, só dessa maneira que você pode transformar uma fração imprópria num número misto? Não. Você pode utilizar também uma divisão. Se você pegar o numerador lá, que é 17, dividir por 6, que é o denominador, então aqui está, né, o dividendo, divisor, você vai achar um quociente que é 2. Por quê? Porque 17 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. 17 menos 12, 5. Você achou um resto 5 aqui. Como é que vai ficar, então, esse número misto através dessa divisão? Você
o quociente vai ser a parte inteira, então você coloca aqui, ó, a parte inteira é o quociente dessa divisão. O resto vai ser o numerador, o resto é quanto aqui? 5, e vem para aqui, ó, vai ser o numerador, e o divisor, que era o denominador da fração, continua, está aqui, ó, 5/6. Então nós transformamos a fração 17/6 através da divisão num número misto, onde o 2 aqui no quociente é a parte inteira, o 5 do resto vai ser o denominador e o 6, né, do divisor vai ser o denominador. 5 do resto o numerador e o 6, que é o divisor aqui, o denominador. Então ficou 2/5 da mesma maneira que a gente fez dessa outra maneira aqui. 6/6 mais 6/6, 2 inteiros, mais 5/6, e deu 2 inteiros, mais a parte fracionária, 5/6. Então vocês podem escolher, se numa prova, né, não pedir qual é a maneira que você tem que fazer, né? Transforme o número misto, 17/6 no número, a fração imprópria, 17/6 no número misto, você pode fazer por aqui que você vai achar tranquilo, 2 inteiros, 5/6, ou daquela maneira. Vamos lá. Vamos fazer exercícios, né? Transforme as seguintes frações impróprias em números mistos. Letra A, 19/8. Nós vamos transformar 19/8, que é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador, num número misto, como a gente fez naquele outro exemplo. Então, 19 foi a tanto de parte que nós tiramos de uma coisa que foi dividida em 8 partes. Foi dividido em 8, então se você fizer 8/8, você já tem um inteiro. E se você fizer mais 8/8, mais um inteiro. Só que aqui você já tem 2 inteiros, 8 mais 8, 16. Para dar 19, só vai faltar 3. 3/8. É justamente o que é isso aqui, ó. 19/8 é igual a 2 inteiros e 3/8. 2 inteiros mais uma parte fracionária, que é 3/8. Ou você pode fazer na base da divisão também, como nós aprendemos, né? 19 dividido por 8, ou seja, o numerador dividido pelo denominador, 19 dividido por 8 vai dar 2. O quociente aqui é 2. 2 vezes 8, 16. 19 menos 16, 3. Restou 3. O que nós aprendemos? Que essa parte do quociente é a parte inteira, que nós estamos transformando essa fração imprópria. Então a parte inteira vem para aqui, 2. O resto, 3, vai ser o numerador, aqui ó, 3. E o divisor aqui ó, vai ser o denominador, que é 8. Então ficou 2 parte inteira, 3/8. Da mesmo jeito que nós achamos dessa outra maneira aqui, 2 inteiros, 3/8. Vamos adiante. Letra B, 22 terços. Eu bolei esse exemplo grande para vocês verem como que funciona dividir por aquela primeira opção e também como funciona dividir pela divisão, né? Então, vem, 22 terços, você dividiu alguma coisa em 3 grandes partes e pegou 22 dessas 3 partes. Então, como é que vai ficar transformar essa fração imprópria num número misto? Então, 22 terços vai ser igual a uma parte inteira, que é 3 terços, já que você dividiu em 3, para ter uma parte inteira tem que ser 3 terços, já tem uma. Mais outra aqui, 3 terços, mais uma parte inteira, mais outra, 3 terços, mais outra, 3 terços, mais outra, 3 terços, mais outra, 3 terços, mais outra, 3 terços. Essas partes todas aqui deu 17 partes inteiras.
vai poder ser mais uma parte inteira? Não vai, porque você já tem 7 partes inteiras aqui, ó. 3 vezes 7, 21. Só falta 1 para dar o 22 lá, né? Que é justamente 1/3. Não é 7, não? Não, 1/3, não, 7 partes inteiras. Você falou 17. Não, 7 partes inteiras. Se eu falei 17, eu estou voando. Então, ó, 7 partes inteiras, 3 vezes 7, 21. Nós temos 22 terços. Então, com mais 1/3 vai fazer o 22 lá, que é justamente 7 partes inteiras, mais uma parte fracionária, que é 1/3. Então, vocês viram que esse exemplo da letra B, 22 terços, eles sendo transformados por esse processo, nós vamos achar 7 partes inteiras e 1/3, porque você dividiu em 3 partes. Para você achar uma parte inteira, tem que ser 3/3, 3/3, do jeito que nós fizemos. Agora, e pela divisão? Pela divisão, você vai pegar o numerador 22, dividir pelo denominador 3, você vai achar aqui no quociente 7. Por quê? Porque 22 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21. 22 menos 21 dá 1, resta 1. Como é que ficou nesse processo que a gente aprendeu? O quociente, que é o 7, ele vai ser a parte inteira. Tá aqui, depois da setinha, parte inteira, 7. O resto, 1, vai ser o numerador. Ele vem para aqui, ó, 1. E o divisor aqui, 3, que era o nosso denominador, vem para baixo, continua no denominador. Então, 7 inteiros, 1/3. A mesma coisa que nós fizemos nesse outro processo aqui, ó. 7 inteiros, 1/3. Pela divisão, você vai muito mais rápido, né, transformando uma fração imprópria num número misto. É o que nós estamos estudando, é o assunto de hoje. Transformar a fração imprópria em número misto. Letra C, outro exemplozinho aqui, 7/4. 7/4. Resposta, 7/4 vai ser igual, se dividiu em 4 partes isso aqui, e tirou 7, 4 sobre 4, 4 quartos é uma parte inteira. Então, vai sobrar só 3 quartos, para dar as 7 quartos aqui. Então, você já tem aqui 4 quartos mais 3 quartos, vai ser igual a 1 inteiro, 4 quartos aqui, mais 3 quartos, que é a parte fracionária desse número misto, de 1 inteiro, 7 quartos, transformou-se em 1 inteiro e 3 quartos. Fazendo pela divisão, nosso numerador 7, dividido pelo denominador 4, dos 7 quartos, vai dar 1. 1 vezes 4, 4. 7 menos 4, 3. Você ficou com o quociente 1 e com o resto 3. E o divisor 7. Nesse processo, a gente só esquece aqui, né, o dividendo. O divisor é 4. Que você, hein? Divisor 4. Divisor 4. Nesse processo, a gente só não vai usar o dividendo. A gente vai usar o divisor, que é 4, vai usar o resto, que é 3, e vai usar o quociente, claro, que é a parte inteira. Então, a parte inteira desses 7 quartos aqui vai ser 1, aqui, ó, quociente, e o 3 vai ser o numerador, 3, e o divisor 4, 3 quartos. A mesma coisa que a gente achou, né, fazendo no outro processo, né? Nós fizemos no outro processo aqui, ó, 1/3, né, 3 quartos. Nesse aqui eu nem cheguei a colocar aqui o resultado, porque eu estou aproveitando mesmo desse outro processo aqui que a gente fez, né? Aqui, ó, 1 inteiro, aqui, 3 o resto, que é o numerador, e o divisor 4, que é o denominador, continua o mesmo denominador que foi dividido em 4 partes. Então, 1 inteiro e 3 quartos
é a resposta, tanto nesse processo como no processo da divisão. Agora nós vamos fazer, já que nós aprendemos transformar uma fração imprópria num número misto, nós vamos aprender a transformar um número misto em uma fração, né, imprópria. Transformação de um número misto em uma fração maior que o inteiro, ou seja, uma fração imprópria. Transformar um número misto, 3 inteiros, 3 sétimos, em uma fração maior do que o inteiro. Claro, uma fração imprópria. Então agora nós vamos partir de um número misto para se chegar a uma fração imprópria. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós temos aqui alguma coisa que foi dividida em 7 partes e nós temos 3 partes inteiras dela e mais 3 sétimos. Então, qual é as partes inteiras desse 3, 3 sétimos? Se nós temos 3 partes inteiras, é 7 sobre 7, uma parte inteira. 7 sobre 7, que é 7 sétimos, né? Outra parte inteira. E 7 sétimos mais aqui, outra parte inteira. Uma parte, 2, 3. Justamente as 3 partes inteiras lá. E mais os 3 sétimos. Mais os 3 sétimos. E justamente vai dar 24 sobre 7. 24 sétimos. Então nós vimos aqui, ó, 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 3, 24. Então ficou numerador 24, denominador 7. 24 sétimo é a transformação de 3 inteiro, 3 sétimo. Chegamos a 24 sétimos. Agora vamos, a gente pode utilizar uma multiplicação seguida de uma adição para essa transformação que nós fizemos aqui. Como é que vai ficar então esse exemplo de 3 inteiro e 3 sétimos? Vai ficar igual. A gente coloca aqui um traçozinho, coloca o mesmo denominador, 7, aqui ó, o 7, e depois você vai multiplicar a parte inteira, 3, pelo denominador. 3 vezes 7 é igual a 21. E depois adicionar, né, o numerador, o numerador aqui, que desses 3 sétimos aqui, que é 3. Então, a parte inteira, 3 vezes 7, né, 3 vezes 7, que é o denominador, deu 3 vezes 7, 21. Mais 3, que é igual a 24 sobre 7. Então, repetindo, para você fazer por esse processo, que é uma multiplicação seguida de uma adição para essa transformação, você passa o traço, coloca já o denominador, que vai permanecer 7, e depois você vai multiplicar 3 vezes 7, né, que é a parte inteira, pelo denominador, que vai dar 21. Não precisava colocar aqui igual a 21, mas só para didaticamente ficar separado. E depois adicionar o numerador, 3. Mais 3 vai ser igual a 24 sétimos. Nós transformamos aqui, primeiro, do número misto para a fração imprópria por esse processo, separando inteiro, mais fracionário, e pode fazer também por esse processo de multiplicação e adição. 3 vezes 7, 21, mais o numerador, que é 3, 24 sobre 7. Aí vocês vão escolher qual o processo que vocês preferem, vários, pode ser, no caso de uma prova, qual que vai ser mais rápido, e vai resolver. Exercício, para fixar bem. Transforme os números mistos abaixo em frações impróprias. 4 inteiros, 2 terços. 4 inteiros, 2 terços, se nós dividimos uma coisa em 3 partes, então uma parte inteira dela é 3 terços.
Então, ó, 3 terços, mais 3 terços, mais 3 terços, mais 3 terços, deu 4 partes inteiras. Uma parte, 2, 3, 4. Então, 4 partes inteiras mais 2 terços, que é a parte fracionária. Isso aqui vai ser igual a 14 terços. Por que vai ser igual a 14 terços? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 2, 14. 14 terços. Então, nós transformamos um número misto em uma fração imprópria, 14 terços, por esse processo. E, utilizando uma multiplicação e adição, como é que vai ficar? Vai ficar, nós vamos passar um tracinho, aproveita que o denominador já coloca aqui, e você vai multiplicar a parte inteira pelo denominador. 4 vezes 3, que vai ser igual a 12, e vai adicionar o numerador, mais 2. Então, 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. E o denominador continua, já até colocamos aqui para não dar confusão, por isso que bota esse traço já, ficou 14 terços. Da mesma forma, né, que a gente achou nesse tipo aqui, nesse processo de pegando parte por parte das partes inteiras até chegar ao 14 terços. Esse processo da multiplicação e adição, você chegou também no 14 terços. Parte inteira, estou repetindo, multiplicado pelo denominador, que no caso dá 12, e adiciona o numerador, que é 2. Ficou 14 terços. Vamos à letra B para fixar bem. 3, 1/4. 3 partes inteiras e 1/4. O número misto ali é 3 partes inteiras e 1/4. Então, se for dividido em 4 partes, tem que ser 4 quartos para ser uma parte inteira. Mais 4 quartos para ser outra parte inteira, mais 4 quartos para ser outra parte inteira, 13 partes inteiras já, mais 1/4, que é a parte fracionária, vai ser igual a 13 quartos. Por que 13 quartos? 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 1 dessa parte fracionária, 13. 13 quartos. Então, a letra B, 3 inteiros e 1/4, vai ser igual a 13 quartos, fração imprópria, 13 quartos. Ou pelo processo de multiplicação e adição, né? 3, 1/4, vamos passar o traço, coloca o denominador, que é o 4 já, e você vai fazer a multiplicação, parte inteira, 3 vezes 4, que é o denominador, aqui, vai ser igual a 12, mais o numerador, que é 1. Então, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Denominador já está aqui, o 4, é só repetir ele aqui, 13 quartos. A mesma coisa que nós achamos com esse processo aqui, esse primeiro processo que a gente vai dividindo parte por parte. E vocês vão escolher, então, qual vai ser o processo que vocês vão achar melhor para sair de um número misto para uma fração imprópria. E no início nós vimos saindo de uma fração imprópria para um número misto. Treine bastante, vocês nunca mais vão errar isso aí. Então, até a próxima, né? Na permissão de Deus.